Olá pessoal, meu nome é Ricardo Soares e eu vou apresentar para vocês o pedal Pathfinder da Nig Music. Para quem não conhece, o Pathfinder é um selecionador de linhas e cada linha representa um caminho por onde o sinal deve ou não passar, de acordo com a programação feita pelo usuário. O pedal conta com um total de 4 linhas, A, B, C e D, onde o músico pode distribuir seus pedais, podendo programar qual ou quais devem funcionar de acordo com a necessidade. As combinações possíveis podem ser armazenadas em até 9 bancos disponíveis, se aproximando assim das programações de uma pedaleira digital. Por ser todo programável, o músico pode criar novas programações facilmente, porém com os efeitos vindo dos pedais tradicionais. Isso acaba criando uma junção do que há de melhor nos dois mundos, a versatilidade da programação das pedaleiras digitais com o timbre dos pedais analógicos. Apesar de parecer que essa programação digital possa interferir no timbre, isso não acontece, porque ela só atua como uma espécie de cérebro, controlando apenas os chaveamentos internos que fazem a escolha das linhas, mantendo o sinal do instrumento 100% analógico, sem conversão ou efeitos de amostragem. O grande barato disso tudo é que os músicos que usam muitos pedais não precisam mais ficar sapateando no palco, pois através do Pathfinder, com uma simples pisada é possível passar de um overdrive com delay para um chorus com compressor, por exemplo, algo que na maneira tradicional exigiria no mínimo 4 pisadas. Existem também duas formas de operação, normal e up-down, sendo que no modo normal, um dos switches atua como on-off das linhas e o outro atua como next, que quando pressionado pula para o próximo banco. Já no modo up-down, como a própria palavra sugere, um switch assume a função de subir para o próximo banco, enquanto o outro a de descer. Um pequeno painel digital mostra qual programa você está usando. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do que se pode fazer com o pedal Pathfinder. Espero que vocês gostem. Bom, antes de mais nada eu vou descrever para vocês como que está funcionando a cadeia de sinal do meu set, né? A primeira observação interessante aqui é que eu tenho alguns pedais que não estão ligados nas linhas do Pathfinder, ou seja, estão ligados antes ou depois. Os pedais que estão ligados antes são o afinador e o wah-wah, ou seja, o sinal sai da guitarra, passa pelo afinador, do afinador vai para o wah-wah, do wah-wah ele entra no jack in do Pathfinder, né? E antes de sair, né, ele passa pelas linhas, né? E após passar pelas linhas ele vai para o delay, do delay vai para o amplificador. Ou seja, eu tenho o afinador, o wah-wah e o delay que estão fora das linhas. O restante dos pedais, né, eles estão cada um em uma linha. Eu coloquei, com exceção do Super Pitch Shifter aqui, todos eu coloquei em pares. Por exemplo, eu tenho aqui na lateral do pedal 4 conexões, né? Nas duas primeiras conexões eu tenho uma saída A e um retorno A. O que é isso? Na saída A o sinal sai, é mandado para o chorus, passa pelo phaser e flanger e ele retorna no retorno A, né? Na linha B ele está mandando para os meus dois drives aqui, o Amp Simulator e o Shred Pro, no mesmo esquema, né? A saída B manda para o Amp Simulator, passa pelo Shred Pro, volta e retorna pelo retorno B. Do lado de cá eu tenho mais duas linhas, a linha C e a linha D. E da mesma forma que as linhas anteriores, eu tenho, por exemplo, na linha C, uma saída C e um retorno C. O sinal sai pela saída C, passa pelo Octafuzz, pelo Fuzz Torsion e retorna pelo retorno C. Na linha D, né, ele passa pelo Super Pitch Shifter, né, só ele e retorna. Então, de acordo com a programação que eu fizer, o sinal vai passar por uma dessas linhas, né, e após isso ele vai sair pelo jack out, passando pelo delay e aí sim indo para o amplificador. Bom, aqui no painel frontal eu tenho esses dois switches que no caso estão programados aqui para trabalhar na forma up-down, ou seja, quando eu pressiono esse switch, ele muda para o banco, sempre de forma ascendente, né? 2, 3, 4, né? Podendo chegar até 9 bancos, né? Se eu continuar, ele já pula para o 1 novamente. Se eu apertar o switch down aqui, ele vai mudar de forma decrescente. Eu tenho aqui também esse visor digital que me mostra exatamente em qual banco, né, você se encontra. Outra ferramenta interessante são esses LEDs, que me indicam
qual linha está em funcionamento. No exemplo aqui, no banco 1, eu tenho aqui funcionando só a linha A. No banco 2, eu tenho funcionando só a linha B. No 3, a linha C. E no 4, uma outra ferramenta interessante. Eu misturei a linha B com a linha D. Né? Você pode fazer várias combinações. Você pode ligar até todas as linhas ao mesmo tempo ou desligá-las, como é o caso do banco 5 aqui, onde todos estão desligados. Isso indica que o sinal está passando diretamente, indo para a saída, sem passar por nenhum dos pedais que estão nas linhas do Pathfinder. Bom, quando eu falei para vocês que no banco 1 só a linha A está ativada, o que isso quer dizer? Isso significa que o sinal entra, passa pelos pedais que estão na linha A, no caso o chorus, o phaser e flanger, e retorna para o Pathfinder. Então a cadeia de sinal só passa por esses dois, indo depois para a saída e depois para o amplificador. No caso eu estou aqui só com o chorus ligado. Quando eu mudo aqui para o banco 2, eu só tenho a linha B funcionando. Isso indica que só os pedais que estão nessa linha, né, a cadeia de sinal vai passar só por eles. No caso aqui, o Amp Simulator e o Shred Pro. Aí aqui eu tenho o Drive. Então se eu quiser voltar para o chorus, com uma pisada apenas, eu já volto para o chorus. Mudando aqui para o banco 3, o sinal está passando só pela linha C, que é esses dois pedais, o Octafuzz e o Fuzz Torsion. Né? Então o sinal passa pelos dois e retorna para o pedal depois. Mudando aqui para o banco 4, eu tenho aqui uma combinação da linha B e da linha D. Lembrando que na linha B eu tenho os drives e na linha D eu tenho aqui somente o Super Shifter, o PS5, que eu uso para oitavas, né? Mudando aqui agora para o banco 5, eu não tenho nenhuma linha ligada, ou seja, o sinal está passando direto, né, entrando e saindo direto, não está passando por nenhuma das linhas. Eu tenho aqui o que a gente chama de som bypass da guitarra. Abaixo de cada LED eu tenho 4 pequenos botões. O primeiro botão, quando é pressionado, entra no modo de edição, ou seja, para você alterar as programações, né, para ligar e desligar as linhas, né. O segundo botão é para você selecionar qual modo você quer que o pedal trabalhe, no modo up-down ou no modo next. E o terceiro e o quarto botão é para você selecionar o número de bancos, né? Lembrando que ele vai de 1 a 9, mas eu posso reduzir. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, uma gig, onde você vai usar 2 ou 3 bancos, você pode reduzir o número de bancos, né? Apenas apertando o botão menos aqui. Isso é muito interessante porque o pedal trabalha dentro daquilo que você precisa, né? Se, por exemplo, você for fazer um trabalho, como eu citei, que você vai usar 2 bancos só, ele pode ficar alternando entre o banco 1 e o banco 2, né? Para finalizar o painel, eu tenho aqui esses 2 LEDs. Um LED laranja, que me indica se o modo up-down está ativado, e o LED vermelho, que me indica se o pedal está ligado ou não. Para entrar no modo Edit, é muito simples, basta pressionar esse primeiro botão, né, e você repare que um pontinho acende aqui no painel, indicando que o modo de programação está ativado. Quando o modo de programação está ativado, cada botão passa a agir como liga e desliga de cada linha. Então se eu pressionar cada linha aqui, o LED vai acender porque eu vou estar ligando as linhas. E como eu falei anteriormente, eu posso ligar todas as linhas ao mesmo tempo ou fazer combinações delas. No caso aqui eu deixei a linha A e a linha D. Se eu quiser desligar a linha D, eu desligo. Se eu quiser desligar a linha A e assim por diante, né? Feita a programação que eu quero, exemplo, vamos supor que eu queira ligar aqui a linha B com a linha D, né? Repare que o modo
de edição ainda está ativado, né? Se eu quero salvar essa programação, é só apertar o switch App aqui. Repare que o pontinho apagou. Isso indica que eu salvei essa programação. Se eu quiser fazer uma nova programação no banco 2, o procedimento é exatamente igual. Eu vou apertar o botão. Repare que o pontinho acendeu. Se eu quiser desligar a linha B, eu desliguei a linha B. Eu quero ligar a linha C. Liguei a linha C. Vou salvar. Salvei. Vamos mais um exemplo. Vamos supor que aqui na linha no banco 3 eu quero ativar todas as linhas ao mesmo tempo. Entrei no modo de programação e saio ativando todas as linhas. Todas as linhas estão ativadas. Apertei e salvei. Ficou salvo minha programação. Vamos conferir? Lembrando que o pedal tem dois modos de operação, Up, Down e Next. Aqui eu estou com o modo Up, Down ativado, como o LED laranja me indica. Isso indica que o switch da direita está trabalhando de forma crescente e o da esquerda de forma decrescente. Para entrar no modo de operação Next, eu vou pressionar o segundo botão. Reparem que o LED automaticamente se apagou e o switch da esquerda passa a ter a função de Next. Ou começa a trabalhar de forma crescente. O switch da direita trabalha como on-off. Para alterar o número de bancos utilizados, é bem simples. Partindo aqui do banco 1, você vai utilizar os botões 3 e 4. O botão 3 representado pelo sinal negativo e o botão 4 representado pelo sinal positivo. Ou seja, quando você aperta o botão 3, ele diminui o número de bancos e o botão 4 aumenta o número de bancos. Na minha programação aqui está para ele até o banco 9. E aqui eu volto para o banco 1. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com 2 bancos apenas, eu vou apertar, né, no caso o botão 3 aqui, negativo, e ele vai exibir aqui, de forma decrescente, o número de bancos. Como está 9, ele vai mostrar 8, 7, 6, 5 e assim sucessivamente. Agora eu já estou trabalhando só com 2 bancos. Repare que ele fica alternando entre o 1 e o 2. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que o vídeo te auxilie aí nos ajustes do seu pedal Pathfinder, de forma que você pense menos nas pisadas e mais na sua música. Não deixe de visitar o site da NIG, www.nigmusic.com.br. Um abraço e até a próxima.